Gálatas no capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas no capítulo 1, dos versículos 6 a 9. Gálatas capítulo 1, dos versículos 6 a 9. Nós somos uma igreja bíblica brasileira e nós temos que estar bem fundamentados na Bíblia. E como nós ontem comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, ela foi feita exatamente porque havia desvios da palavra de Deus. Não estava se cumprindo o que a palavra de Deus prevê. E nos tempos de hoje nós precisamos estar firmes na palavra. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo, venha do céu e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Anátema significa seja maldito. Essa é a palavra que temos para hoje, que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos pelo dia que comemoramos ontem e hoje, que é o teu dia, estamos na tua casa para ouvir a tua voz. Fala conosco, esteja conosco nesse momento, que o teu Espírito encontre oportunidade em nossos corações para transmitir a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. As 95 teses que Lutero afixou, elas iam contra as heresias da época. E hoje nós temos enfrentado heresias talvez até maiores, porque, diferente de algumas daquela época, hoje temos heresias muito sutis. Algumas semanas atrás, na mídia, principalmente no WhatsApp, né, e outros meios, apareceu um vídeo antigo da Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, para quem não conhece, é a ex-líder do Diante do Trono, Ministério Diante do Trono. E ela dizia, então, ela estava pregando, né? E ela dizia que a Bíblia era contra o homossexualismo. Então, isso veio fervor, né? As pessoas gostam muito de causar nesse momento. Apareceu um padre, que eu não lembro o nome, e veio a público, e ele postou o seguinte, que a Ana Paula era burra, que ela não entendia nada da palavra de Deus e que o Evangelho é misericórdia. Aquilo me chamou a atenção. Chamou a atenção pela petulância da posição deste padre, dizendo que a Ana Paula Valadão era burra e que ela não conhecia a Bíblia. Mas também pelo fato de ele usar um termo, o Evangelho é misericórdia. Me chamou a atenção, porque eu não conhecia esse texto na Bíblia, Evangelho é misericórdia. Mais recentemente, o Papa Francisco, fez uma declaração ainda sobre o mesmo assunto, falando sobre os direitos homossexuais. Houve uma grande crítica de vários setores da Igreja Católica ao que ele havia dito, e apareceu alguém, não interessa quem, mas um líder da igreja, e novamente usando-se, não, mas o Papa está certo, o Evangelho é misericórdia. E eu fiquei pensando assim, mas a Bíblia não diz que o Evangelho é misericórdia. Que estranho isso, por que está se batendo tanto nesse aspecto? Então, nós precisamos entender o que significa o Evangelho. Se não é misericórdia, é o quê? Para começo de conversa, é por isso que o texto que nós lemos, assim, olha, se alguém pregar outro evangelho, seja maldito. Existem outros evangelhos. Então é muito importante saber por quê? Porque a palavra evangelho, o termo evangelho, apenas significa boas novas. Simples assim. Evangelho significa boas novas. O que nos interessa é que boas novas são essas? Quais boas novas? Porque, como o próprio texto que lemos e alguns outros que eu vou mencionar aqui, existem vários evangelhos, mas que não é o evangelho que está aqui, o evangelho de Jesus. Alguém já ouviu falar de um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rival? É um francês, claro, com o nome desse, né? Ninguém nunca ouviu falar do Messier Rival?
Sim, vocês já ouviram falar dele, só com um pseudônimo, Allan Kardec. Aí vocês lembram quem é. Ele escreveu um livro muito famoso, que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Ok. É um livro-texto da religião espírita atual, que chama-se Espiritismo de Mesa, normalmente. É o livro sagrado deles. E é um outro evangelho. Não é o Evangelho de Jesus, é um outro evangelho. É o Evangelho do Espiritismo. Tem um outro livro também, esse se chama Evangelho de Jesus. Foi escrito por um português chamado José Saramago. Ele morreu em 2010. Esse homem, um autor muito famoso, ele Prêmio Nobel de Literatura em 1998, ateu, ele escreveu esse livro, O Evangelho de Jesus Cristo, para criticar a igreja, dando um contexto social e mudando totalmente o contexto do evangelho que está na Bíblia. É a visão dele, é um outro evangelho. Então, qual é o problema? Se existem outros evangelhos. Eu vou lhes dizer qual é o problema. Existe um filme, já falei dele várias vezes, é um filme não cristão, mas que tem um conteúdo espiritual muito forte, eu diria até profético. Chama-se Advogado do Diabo. Quem não assistiu, vale a pena assistir. O Advogado do Diabo. É um filme não cristão, é uma ficção, mas ele tem alguns conteúdos espirituais muito importantes. E lá no final do filme, existe um diálogo entre os dois protagonistas, o diabo e o filho dele. O filho do diabo é o diabo tendo relações com uma moça que era cristã, que ele seduziu, mas ele é criado na igreja. E ele é o filho do diabo, mas ele foi criado na igreja. E o diabo conta para ele os planos que ele tinha para dominar o mundo. O diabo é a personagem de um homem, né? Um homem, significando o diabo, ele está conversando com o filho e dizendo como que ele ia dominar o mundo através do anticristo. E fala todos os planos para destruir a obra de Deus. Só que o filho do diabo, que tinha frequentado a escola dominical, ele vira para o diabo assim: pai, tem um problema nos seus planos aí. A Bíblia diz que no final a gente perde. Ou seja, não adianta você fazer planos, nós vamos perder. Sabe o que o diabo diz para ele? Sim, é porque esse é o livro que ele, Deus, escreveu. Nós vamos escrever o nosso. E isso é preocupante. Qual é o objetivo de Satanás? Reescrever a Bíblia. Mais ainda, não com um outro evangelho, mas eu chamo a atenção para uma palavra que está muito em moda e você já deve ter ouvido falar e vai ouvir várias vezes. Ressignificar. Está muito em moda essa palavra. Dar um outro significado. Você não precisa reescrever a Bíblia. Você precisa dar um novo significado e distorcê-la completamente. Formá-la um livro que não veio de Deus, mas foi escrito no inferno. Eles querem dar um outro significado. Querem ver um exemplo? Eu vou discutir um pouco sobre a palavra misericórdia, né? Foi o início aqui da mensagem. Mas a palavra amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Claramente, Deus é amor. Então, pega-se essa palavra e diz: nossa, Deus é tão bom, Ele é tão amor, que Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Todo mundo vai ser salvo. Nem existe inferno. O inferno é uma ideia, é um fictício. Não existe, porque Deus é muito bom, Deus é amor. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Pode parecer assim uma conversa boba, mas não é. Existe um livro bastante conhecido, famoso, best-seller, recente, de alguns anos atrás, que depois virou um filme, para não dizer que eu estou criticando, eu li o livro e vi o filme. Chama-se A Cabana. Ele é escrito por um filho de um pastor missionário. Esse livro, e o filme, no caso, tem muitas coisas interessantes. Um dos meus colegas de turma, não do seminário, colegas de turma da faculdade, disse: nossa, eu fiquei muito impactado com o livro, que coisa maravilhosa. Fala sobre o relacionamento de Deus com as pessoas, que coisa linda. Só que esse livro, no final, não tem inferno, não tem perdição, não tem castigo eterno para ninguém. Deus é tão bom, Ele é amor, Ele não vai punir ninguém. Só que a Bíblia diz o contrário. Distorceram, ressignificaram a Bíblia. O próprio Jesus nos diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41, são palavras de Jesus. Vai haver um juízo, e existe um inferno, e vai ter gente condenada lá. Simples assim. Então a ideia de que Deus é amor, mas Ele também é justiça, e mais ainda, Deus é santo, e Ele não pode permitir o pecado na presença dEle, por isso Ele condena o pecador, não por falta de misericórdia ou porque Ele não é amor, mas porque Ele também é justiça e porque Ele, acima de tudo, é santo. Ele não pode permitir o pecado na sua presença. Então existe sim um inferno, existe uma condenação que a Bíblia fala. Não adianta reescrever ou ressignificar, dizendo, não, Deus é amor. Quer ver um outro exemplo de amor distorcido? Tem uma música que essa semana mesmo, quando estava preparando a mensagem, eu escutei uma música bonita, uma música brasileira. E no refrão diz assim, consideramos justa toda forma de amor. Consideramos justas toda forma de amor. Ora, parece tão poético, tão lindo, tão romântico. Mas a Bíblia diz que não, que existem formas de amor que são abominação. E lógico que essa forma de amor que ele chama não é o sentimento, é o relacionamento sexual que eles chamam de amor. E a Bíblia diz que incesto, bestialidade e homossexualidade são abominações. Está em vários textos da Bíblia. Não adianta tentar reescrever. Talvez queira se ressignificar. Talvez rasgar a Bíblia e jogar fora, porque está escrito lá. Não adianta dizer que não. Não adianta dar uma nova conotação para amor. A Bíblia diz que não é toda forma de amor que é justa nada. Existem formas de amor que são amaldiçoadas, são abominação. É isso que nós temos que pregar. Mas voltando aqui, qual o problema de filmes como Cabana ou de que as pessoas falam numa música que não tem nada a ver? Isso tem influência na mente das pessoas. Existe uma ilustração muito interessante sobre o veneno de rato. Veneno de rato. Veneno de rato, 98% do veneno é nutriente e hormônio para dar cheiro, para chamar a atenção. Só 2% é veneno, para matar. Então, atrai e mata. Quando você vê um filme desse, nossa, tem tanta coisa linda, tem, é para atrair. O veneno mata. Mata a sua alma, mata o seu espírito. Você passa a acreditar em coisas que Deus diz exatamente o contrário. Nós estamos diante de muito veneno, com um monte de coisas boas, e escondido, veneno, ainda que em pequenas porções, mas veneno, para nos afastar de Deus, para nos afastar da vontade de Deus, para nos afastar da palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente reafirmar o que é o Evangelho. Afinal de contas, o que é o Evangelho de Jesus? Que em Marcos, logo em Marcos, no capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele começa a contar o que é o Evangelho. A palavra Evangelho, boas novas, aparece 76 vezes no Novo Testamento. 76 vezes. Ah, mas e a misericórdia? O Evangelho não é misericórdia, a misericórdia é uma virtude que é incentivada na palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Mas o Evangelho não é misericórdia, não se resume em misericórdia. Misericórdia é uma virtude que deve ser praticada, mas ela não se identifica simplesmente, não resume o Evangelho. O Evangelho começa com João Batista, pregando. E ele diz o seguinte em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que é? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. É assim que o Evangelho começa a ser pregado. Dizia mais, ele dizia que as pessoas deviam se batizar como uma demonstração exterior daquilo que estava no interior, de arrependimento e fé. Então o batismo era um batismo de arrependimento e fé, para exteriorizar aquilo que, assim, como é que eu vejo fé? Fé é uma coisa invisível, ela está dentro de mim. Então eu vou exteriorizar, através do batismo, João Batista, por isso que ele é chamado João Batista. Aí apareceu um monte de gente que aparentemente estava ali só para fazer número, porque virou moda.
João Batista percebeu que eles estavam ali apenas para fazer parte da multidão. E ele diz o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento era uma pedra de toque muito importante. Mateus 3,8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ainda chamou aquelas pessoas de raça de víboras. Jesus, não vamos usar a palavra assim, já que é o Evangelho de Jesus, o que ele mesmo diz? Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Não vos digo antes, em Lucas 13:3 digo, antes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A palavra essencial do Evangelho, arrependimento, está na boca do João Batista, está na boca de Jesus. E mais ainda, quando Jesus é morto e ressurreto, ele aparece aos discípulos e ele faz um resumo do Evangelho para os discípulos, que a partir dali iam continuar a sua missão de espalhar o Evangelho no mundo. É o Evangelho de boas novas. Perdão e salvação dos pecados. Arrependimento e fé para levar ao perdão e à salvação dos pecados. Então você não quer ouvir dizendo que existe um juízo porque você está em pecado e está condenado pelo pecado. Você precisa se arrepender e, pela fé em Jesus, ter os seus pecados perdoados e ganhar a salvação. Isso é o Evangelho. Então Jesus fala para os seus discípulos em Lucas 24, 46, 47, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Como é que é o Evangelho? Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, que é recebido pela fé, em todas as nações, começando por Jerusalém. Falando de amor, João 3,16, que dizem que é o resumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus se manifestou ao enviar Jesus, para que, através da fé, pudesse perdoar os pecados e ter vida nova. Assim, pois, o Evangelho é arrependimento e fé e vida nova em Cristo. Esse é o resumo do Evangelho. Arrependimento e fé e vida nova em Cristo. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Existe uma condenação e existe salvação. Ela é alcançada pela fé e pelo arrependimento, porque Jesus fez o resto. Interessante de lembrar, por que então a ideia de Evangelho é misericórdia? Não tem isso na Bíblia. Aí eu peguei e fui atrás do que a palavra Evangelho de. Existem vários textos no Novo Testamento que falam do Evangelho. Diz assim: o Evangelho do Reino, Mateus 4, 23, 9, 35, 24, 14. O Evangelho de Jesus Cristo, mais 5 referências. O Evangelho de Deus, mais 4 referências. O Evangelho da graça de Deus, uma referência. O Evangelho do seu Filho, uma referência. O Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho da vossa salvação. O Evangelho da paz. O Evangelho eterno. Não existe um único texto, o Evangelho é misericórdia. Não existe um único texto na Bíblia. Então, por que insistir em falar que o Evangelho é misericórdia? Se a misericórdia é uma virtude que é incentivada na Bíblia. Porque ela tira fora o arrependimento. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, que é uma parábola sobre misericórdia, em momento algum, o bom samaritano questionou a vida do homem que ele acudiu. Ele foi lá e ajudou o homem, porque ele precisava. Se ele era um bandido ou não, não sabemos. Nem precisava saber, porque a misericórdia não olha o pecado dos outros, mas não o valida. Não faz de conta que ele não está acontecendo, não agasalha o pecado. Então, quando você diz, não, o Evangelho é misericórdia, na verdade, isso é um texto, é uma maneira de ressignificar a virtude bíblica para agasalhar o pecado não arrependido. Não, você tem que ter misericórdia. Eu tenho misericórdia das pessoas que estão perdidas e indo para o inferno. Eu gostaria que elas se arrependessem. Eu não vou dizer tudo bem,
Você vive do jeito que você quiser. Eu não posso falar isso, porque a Bíblia nos diz que existe um juízo vindouro. E você não vai escapar dele. Você precisa se arrepender e crer em Jesus. Esse é o Evangelho de boas novas, que você pode escapar da condenação dos seus pecados, se arrependendo e tendo fé em Jesus. Esse é o Evangelho. Não, quando se diz o Evangelho é misericórdia, é uma ressignificação, uma distorção da palavra de Deus. Não é isso que o Evangelho é, de maneira nenhuma. Não é à toa que essas distorções, as tais 95 teses de Lutero, foram resumidas em 5 S's, para acabar com toda a distorção que tinha naquela época. Somente a fé, somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente glória a Deus. Nisso se resume a fé evangélica, que é somente pela fé, que é somente a Bíblia como autoridade de fé e não tradição. Somente Cristo é o nosso Salvador e é somente pela graça. Eu não posso fazer nada para alcançar mérito diante de Deus, é pela graça. É o arrependimento que me permite chegar a Deus e receber a graça pela fé. E somente glória a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, nem com o santo, nem com a mãe dele, nem com ninguém. Somente glória a Deus. Jesus é o nosso Salvador e somente glória a Deus. Esses são os 5 S. E eu gostaria de terminar hoje essa mensagem que fala do que é o Evangelho, com um texto bastante conhecido que eu gosto muito, já falei isso até para evangelizar pessoas, que está em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, um poder transformador, que transforma de um pecador em um santo, de um perdido em um salvo. Essa é a boa nova do Evangelho. Amém? Pai, obrigado que a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos esclarece, a Tua palavra nos santifica e nos leva à Tua presença. Fica conosco neste dia, que possamos sair daqui entendendo o conceito do Teu Evangelho para nós. É em nome de Jesus que o fazemos. Amém.